Olá, gente! Nós vamos começar essa semana o estudo da competência 1. A turma A já viu, né? Então, vai reforçar. O que é que a competência 1 vai abordar, né? Lá na matriz de referência, ele diz o seguinte: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, o que é que a competência 1 vai analisar, né? Se vocês dominam essa escrita formal. E o que é essa escrita formal? É aquela que obedece às regras que estão nas gramáticas, nos dicionários, tá? Então, a competência 1 vai analisar a maneira como vocês desenvolvem essa escrita formal. Ela vai analisar o quê, né? Prestem atenção. Então, ela dentro dessa questão da escrita formal, ela vai analisar vários aspectos. Então, primeiro, ela vai olhar os desvios e convenções da escrita, o que isso significa, né? Ela vai olhar como você está utilizando, escrevendo as palavras. Então, quando a gente fala de desvios de convenções da escrita, a gente tá falando da escrita das palavras. E isso vai englobar a acentuação, a ortografia, né? A ortografia vai analisar se você está colocando as letras corretas, separação silábica, uso do hífen, né? Maiúsculas e minúsculas. Então, tudo que diz respeito à maneira como as palavras estão sendo escritas, a gente diz que é um desvio de convenções da escrita. Além disso, a gente tem a questão da escolha vocabular, tá? O que é essa escolha vocabular? Vocês precisam, no texto de vocês, o tempo inteiro, escolher as palavras que vão fazer parte do texto de vocês. E essas palavras precisam estar adequadas ao contexto. Então, quando você utiliza uma palavra dentro de um contexto que não está adequado ao sentido que ela provoca, então você está cometendo um desvio de escolha vocabular, tá? Então, a escolha vocabular diz respeito à utilização correta do vocabulário, né, que esteja de acordo com o contexto. Além disso, a gente tem os desvios gramaticais, que isso aqui, na verdade, é o mais difícil para vocês. E aqui, quando a gente fala de desvios gramaticais, a gente vai falar, de concordância verbal e nominal, flexão dos nomes e os verbos, por exemplo, colocar os verbos conjugados no tempo correto, tá? Ou então, você colocar os nomes dentro da maneira adequada. A gente vai analisar também a pontuação. Paralelismo, eu vou explicar mais na frente o que significa. Regência, nominal e colocação pronominal. Alguns desses eu vou abordar mais pra frente de uma maneira específica, tá certo? Aqui é apenas uma introdução para vocês saberem o que são os desvios gramaticais. Além disso, a gente tem os desvios de escolha de registro. Ou seja, quando eu digo para vocês que vocês estão utilizando uma linguagem informal, significa que vocês não estão utilizando uma linguagem adequada àquilo que o texto exige de vocês. Por exemplo, utilizar uma linguagem coloquial, utilizar marcas da oralidade, é aquela mania de escrever do jeito que a gente fala, tá? Então, isso é analisado também. E, além disso, a gente tem falha de estrutura sintática. É quando você coloca na construção das suas orações e períodos, você constrói eles de uma maneira que não dá para compreender o que você disse. Fica faltando palavras, o sentido das orações e dos períodos não fica completo, tá? Então, isso vai ser falha de estrutura sintática. Dando continuidade, eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas, né, de como vocês melhorarem essa competência 1, né? O que é que vocês podem fazer para se darem bem nessa competência. Antes de tudo, vocês precisam ler bastante, porque quanto mais vocês leem, mais vocês vão adquirir um vocabulário, tá? Então, não vão cometer aquelas falhas de escolha vocabular, colocar a palavra errada, né? E também, isso faz com que vocês compreendam como que vocês memorizem como se escreve determinada palavra. Então, quanto mais a gente lê, o nosso cérebro, de forma natural, acaba memorizando a escrita daquelas palavras, tá? Então, por exemplo, se aquela palavra é com C cedilha, se aquela palavra é com S, isso vai fazer com que vocês memorizem de uma forma natural. Então, quanto mais vocês leem, melhor vocês vão escrever, tá? Outra coisa importante é sempre revisar. Nunca entreguem o texto para mim
sem vocês fazerem essa revisão. Além dessa revisão do texto, eu preciso que vocês estudem conteúdos gramaticais, principalmente concordância. Vocês precisam também estudar bastante pontuação, que eu vejo muita falha de pontuação no texto de vocês, tá? Então, sempre estar estudando esses conteúdos que são os que vocês falham mais. Além disso, você deve eliminar as marcas da oralidade, tirar essa mania de querer escrever como fala. Outra coisa importante é observar se suas orações e seus períodos estão com sentido completo, porque se eles não estão com sentido completo, isso significa que você cometeu uma falha de estrutura sintática. Outra coisa importante é não colocar períodos muito curtos, tá? E nem períodos muito longos. Se você escreve períodos longos, demora para colocar um ponto, isso vai fazer com que vocês misturem as informações. Aquele período ele vai ficar confuso, porque é muita informação uma em cima da outra, tá? Então, nunca colocar nem períodos muito longos, nem muito curtos. Outra coisa importante é você se atentar ao espaço que você utiliza na folha. Então, só precisa dar espaço quando você vai iniciar um parágrafo. E tem gente que acaba dando espaço no final da linha, ou dá espaço no início da linha, mesmo sem ser início de parágrafo. Então, prestar atenção como é que vocês estão utilizando esse espaço das linhas da folha de redação. Outra coisa importante é não cometer os mesmos erros. Se eu corrigir aquela falha uma semana, por exemplo, uma falha de vírgula, é inadmissível que na semana seguinte você cometa esse mesmo erro, sendo que eu já chamei sua atenção, tá? Outra coisa importante que eu já falei para vocês é sempre revisar várias vezes o seu texto, e você só deve trazer para mim os erros que você não percebeu, porque o que acontece? Você, pelo fato de não revisar o seu texto, acaba trazendo para mim falhas que você poderia ter notado se você tivesse revisado. Então, o meu trabalho é apenas encontrar os erros daquilo que você errou porque não sabe, tá? Então, eu não vou admitir que vocês tragam falhas para mim que vocês mesmos poderiam ter corrigido, tá certo? Então, vamos se atentar mais. Eu vou abordar para vocês agora as falhas mais frequentes nos textos de vocês. A primeira delas é com relação à escolha do registro. Então, quando eu falo de escolha de registro, é se você utilizou linguagem formal ou informal. E a linguagem adequada para o texto que vocês estão fazendo, logicamente, que é a linguagem formal. Aí, observem uma maneira errada de se colocar esse tipo de linguagem. Muitos jovens não estão nem aí para as consequências do HIV. Observem que quando você diz não estão nem aí, você está utilizando uma expressão muito informal, não está adequada, né, ao texto que você está utilizando. Mas quando você diz muitos jovens não dão a devida importância às consequências do HIV, observem que você está colocando uma linguagem formal, né? Ela está obedecendo às regras, ela está obedecendo a norma padrão, tá? Então, muito cuidado com relação à linguagem que vocês utilizam no texto de vocês. Além disso, vocês cometem muitas falhas de estrutura sintática. Observem aqui esse exemplo. Informar os jovens sobre as consequências da falta de prevenção. Ponto. Contribuindo para a diminuição de casos. Aí, observem. Quando você coloca informar os jovens sobre as consequências da prevenção, o que é que acontece? Faltou o sujeito aqui. Você não disse quem é que deve informar. Então, eu tenho aqui uma oração com sentido incompleto porque faltou o sujeito da oração, tá? Então, isso é uma falha de estrutura sintática. Aí, continua aqui, contribuindo para a diminuição de casos. Quando você coloca esse ponto aqui, coloca esse verbo no gerúndio, você acaba quebrando a estrutura do período, né? Então, em vez de continuar o período, com o ponto, você quebra o período e você quebra o raciocínio. Isso também vai ser uma falha de estrutura sintática. Qual a forma correta? As escolas devem informar, então eu coloquei aqui o sujeito, informar os jovens sobre as consequências da falta de prevenção. Isso contribuirá, tá? Então, eu posso colocar o ponto desde que eu faça uma ligação com
a oração anterior. Isso contribuirá para a diminuição de casos. Então, nesse caso aqui, o ponto foi utilizado de uma maneira adequada. Mas, professor, isso é falha de pontuação? Sim, é uma falha de pontuação que acarreta numa falha de estrutura sintática. E aí a gente vai para as falhas de pontuação, que também ocorrem nos textos de vocês. Principalmente uso de vírgula e ponto final. Observem aqui, as crianças, vírgula, estão muito expostas à tecnologia. Ponto. Pois a sociedade passa por mudanças. Qual é a falha aqui? Quando você coloca as crianças, você tem o sujeito. Estão, você tem um verbo. Então, jamais utilize uma vírgula entre o sujeito e o verbo, tá? Gramaticalmente isso não é correto. Outra coisa que foi utilizada de maneira errada é com relação a esse ponto aqui. Por quê? Porque esse pois, ele está explicando, né, algo que você colocou na oração anterior. Então, quando você coloca o ponto, você quebra aí o raciocínio do período, né? E você quebra o período também. Então, nesse caso aqui, o adequado seria uma vírgula e não um ponto para não quebrar a estrutura do período, tá? Então, essa seria a maneira correta. Essas são as falhas mais frequentes de vocês. E mais na frente a gente vai ver isso de uma forma mais detalhada, tá bom?